René, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. E aí? E aí? A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí? Uhum. Ele não é filho do homem para que minta. Nem filho do homem. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia diz que ele se arrependeu. E aí, o que isso quer dizer? Ali no dilúvio, por Figura exemplo, de linguagem. O dilúvio foi um exemplo disso, né? Diz que, eu me arrependi de ter criado Foi ali o que homem, Deus parará, disse que se arrependeu e mandou o dilúvio. E aí? Deus foi pego de surpresa, então? No dilúvio? Não, gente, não A resposta é a seguinte, pastor. Vai lá. Em Gênesis 3,15, a gente já tem a primeira... Achou. Não, eu não achei não. Pior que eu não achei, você acredita? Você tem mas eu lembro mais ou menos a explicação. Aí, mais ou menos, né? Em Gênesis 3,15, você já tem a primeira promessa messiânica, quando o homem pecou. Isso ali estava escrito muito antes, inclusive, de Deus ter dito que se arrependeu de criar o homem. Já existe um plano. Deus, ele é imutável. Sim. O que Deus mudou ali foi... É o que a gente vê em alianças bíblicas, a maneira como Deus vai lidando com o homem no decorrer da história. Por exemplo, nunca foi o desejo de Deus que o homem pecasse no Éden. Porque Deus não é criador do mal. Deus não criou. Mas isso aconteceu. Essa é uma questão boa. Mas isso aconteceu. Não era desejo de Deus que o homem caísse no pecado. Ou seja, o que Deus se arrependeu? Deus mudou a maneira ali de lidar com o homem. Tanto que ali a gente tem uma mudança de uma aliança, que a gente fala também de uma mudança de uma dispensação. Mas isso não quer dizer que Deus foi pego de surpresa, e isso não quer dizer que nosso Deus ele é mutável. É engraçado porque nós temos que entender que o princípio jamais muda. Isso, justamente. Quem Deus é jamais muda. Deus jamais vai deixar de ser amor. Deus jamais vai deixar de ser... da aceidade, ele jamais vai deixar de ser justo, ele jamais vai deixar de ser transcendente, ele jamais vai deixar de ser quem ele é. Porém, a maneira com a qual ele faz, ele pode escolher fazer de outras e outras formas. Então, ele não muda a sua pessoa, ele muda o seu... A sua maneira a sua de ação, agir. o seu desejo. Tem também uma outra explicação com relação à tradução bíblica. Eu ia falar isso agora. Sim. Por quê? Porque cada palavra ali do hebraico e cada palavra do grego, ela pode ter inúmeras interpretações diferentes. Sim. Né? Inúmeras interpretações não, inúmeras traduções diferentes. E o arrependimento, da maneira como a gente entende, de como uma mudança, né, ali 180 graus, de que, tipo, eu fiz isso, mas eu me arrependi totalmente, isso Deus jamais faria, porque ele, como Mudei a gente falou, o meu ele pensamento, né? não muda, ele não se arrepende. Exatamente. Só que essa palavra pode ter várias outras, por exemplo, confortar-se, consolar-se, lamentar-se. Lamentar. Eu acho que é uma boa tradução. Aqui eu olhei o Strong aqui agora, tô olhando texto, também. inclusive, e lá fala lamentar. Essa, inclusive, gente, é uma boa ferramenta para você que é um estudante da Bíblia. Existem vários aplicativos que disponibilizam a tradução com palavras em Strong, né? Que é o quê? As palavras que podem ser do original. E nisso aí de Deus, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, não era o desejo do Senhor que o povo tivesse o Saul como rei ali naquele momento. Ele falou, não queria, mas vocês estão pedindo? Então, vou conceder. E aí, fala lá na frente que ele se arrependeu de ter colocado o Saul como rei. Então, por exemplo, não era desejo do Senhor fazer concessões em relação ao divórcio. Mas pela dureza do coração de vocês, então toma isso aí. Eu não mudei. Eu não mudei. O Isso polo é o que está se chama mudando... vontade permissiva de Deus. Isso, né? o polo que está mudando é o de vocês. Eu não queria que vocês pecassem. Se vocês pecaram, vocês vão sair do Éden agora. Entendeu? Isso é a imutabilidade do Senhor. Ele é imutável em relação aos seus atributos, em relação àquilo que ele é. Essa é a resposta máxima. Uau. Todos os seus atributos são imutáveis. A pessoa de Deus não muda. Não muda. Deus não deixa de ser amor. Deus não deixa de ser transcendente. Deus não deixa de ser onisciente. Deus não deixa de ser onipotente. Deus não deixa de ser onipresente. Deus não muda. Mas eu me arrependi de fazer aquilo. Aquilo não é Deus. O que Deus é não muda. Deu para entender, gente? Justamente. Então, fica fácil, fica tranquilo a gente compreender esses outros versos.